algumas características que nós temos com relação a uma armadura que, basicamente, inicialmente eles tratam de uma tensão. Essa tensão é uma relação de uma força por uma determinada área, é um conceito básico de tensão, e a gente sabe que essa tensão pode ser uma tensão de compressão e uma tensão de tração. Tudo vai depender de onde parte o meu esforço, né? Então, a única coisa que a gente vai ter de variação aí é relativo se a minha força está tracionando ou se a minha força está comprimindo. Então, eu posso ter uma tensão negativa e uma tensão positiva. Uma outra característica mecânica que nós temos dessa armadura é com relação à resistência ao cisalhamento. O concreto não resiste em nada ao cisalhamento, cabendo ao aço fazer essa resistência. Então, esse cisalhamento é uma tendência de corte em uma seção tangencial. Então, a gente tem a tendência de cortar essa peça. Então, é um dos esforços aí que o aço consegue resistir. E a questão também da flexão aqui no caso, onde nós temos a combinação de tensões de tração e compressão simultaneamente, e a minha peça precisa resistir a esses esforços estruturais, tá bom? São coisas que você já conhece. E aqui a gente também tem a condição da protensão. É uma tensão que nós geramos nessa peça, né? E essa peça ela já pode estar devidamente armada através de cabos, mediante a presença de cordoalhas e bainhas, para gerar essa protensão aí no elemento estrutural que eu desejo. Sempre que a gente trata de armaduras, vocês vão ver que ao fazermos um ensaio, nós vamos precisar medir o corpo de prova. Nós vamos romper aqui uma barra de 20 milímetros, tá? Essa barra que nós vamos utilizar. E vocês vão ver que, em função desse esforço de tração, nós vamos ter um alongamento dessa peça. É natural que isso aconteça. Por que que o alongamento acontece? Devido à presença da estricção. A estricção é a variação volumétrica no ponto da aplicação daquela tensão. A minha seção ela vai reduzindo, vai afinando até chegar ao patamar de ruptura. Isso é decorrente ao patamar de escoamento. Meu material se deforma antes mesmo que ele rompa, tá? E a gente sabe que essa relação de deformação, que a gente pode fazer essa relação por mil ou porcentagem, é uma relação direta ao regime elástico, né? Onde eu relaciono a deformação em função de uma tensão imposta. E essa inclinação é um módulo de elasticidade que nós estamos analisando. E sempre que a gente trata de um diagrama tensão-deformação, e especificamente para um material que tenha uma ruptura dúctil, eu posso ter aço que tenha ruptura frágil? Posso ou não? Por que não? Para a estrutura não, porque ele tem que... Para a estrutura não, mas eu posso ter outros tipos de aços que possam ter rupturas frágeis? Sim. Um aço de ferro fundido, ele tem uma ruptura frágil. Quanto maior for o teor de carbono na composição desse material metálico, menor será a deformação, né, que a gente vai ter desse elemento, e a ruptura dele vai acontecer sem um patamar de escoamento. Então, dependendo da quantidade de carbono, eu posso sim ter elementos metálicos com frituras frágeis, tá? Módulo de elasticidade que eu comentei com vocês. E aqui existem algumas propriedades, inclusive essas propriedades nós vamos conseguir quantificá-las na aula de hoje, especificamente que é o processo de estricção. Veja que esse processo de estricção é um valor tabelado por norma. Para cada diâmetro de barra e tipo de barra, nós temos esse limite em forma de porcentagem, podendo haver variação para mais quanto para menos, tá? Então a estricção é a relação da redução da área de aço no ponto da ruptura. Por isso que nós vamos medir, na hora que a barra romper, nós vamos tirar um diâmetro médio, tá? Em função das duas partes da barra, onde foi feita essa ruptura, e fazer uma relação com a área inicial. E o alongamento é diferente de deformação, a gente precisa lembrar disso. E o alongamento a gente vai fazer uma relação de comprimentos. Comprimento antes do ensaio e o comprimento posterior ao ensaio. A gente vai conseguir ter essa medição aí e quantificar. Então, veja o que acontece. Vocês vão conseguir visualizar isso a olho nu na prensa. A gente vai conseguir perceber que, como a gente vai estar posicionando a nossa barra de aço e as garras que vão gerar o ensaio de tração,
elas vão estar em uma distância ali específica, nós vamos ver que o ponto de restrição vai ser exatamente no meio entre o ponto de fixação dessas garras, né? E aí a gente vai começar a ver que vai acontecer ali uma variação da seção transversal dessa peça e, consequentemente, vai gerar um alongamento. E vocês vão ver que, dependendo do teor de carbono no elemento metálico, a forma de ruptura também muda. Se a gente pega um ouro e estica ele, que é um material extremamente dúctil, ele consegue se alongar bastante antes de romper. Se você pegar um ferro gusa lá, que é um material já mais resistente, na hora que ele rompe, eu vou ter as faces paralelas. E aqui, quando eu já tenho um material mais dúctil, o que acontece? A gente tem um afinamento, uma restrição na região de ruptura e acontece um alongamento, né? Quanto mais dúctil, maior será esse patamar de restrição no elemento que nós estamos analisando, tá? Basicamente, quando eu trato de um material que é frágil, eu só tenho um patamar elástico e de ruptura. Quando eu trato aqui no caso de material que é, aí no caso como a gente já falou, dúctil, eu vou ter aqui um patamar de escoamento, né? Então, essa é a principal diferença que nós temos. Então, é o caso do CA25 e do aço CA50, que é esse que nós vamos estar utilizando aqui, tá? Nós podemos ter também materiais que são dúcteis, porém sem a presença do patamar de escoamento, que é o caso do aço CA60, que é o material que nós utilizamos comumente aí para estribos, né, como a gente já comentou com vocês. Então, isso aí é um exemplo prático, né, da forma de ruptura desses materiais. A gente consegue ver que materiais mais frágeis, o local de ruptura, elas são faces paralelas, e conforme vai aumentando essa dutibilidade, nós vamos ter uma zona de estricção muito mais acentuada ali na região, como é o caso do ouro ali, né? E a gente já sabe que a tenacidade, que é a capacidade do material de resistir aos esforços antes da ruptura, é a área demarcada abaixo da minha curva tensão-deformação. Então, quanto maior for essa área debaixo dessa curva, maior será a tenacidade desse material. Por quê? Ele se deforma muito mais, às vezes, para uma mesma carga, tá? Então, o material que não tem tanta tenacidade é o material que vai romper, ele pode ter um suporte de carga elevado, mas ele não se deforma tanto, como é o caso do ferro fundido. Ele pode ter um suporte de carga muito alto, porque ele tem um teor de carbono muito grande, porém a sua deformação é muito pequena, porque ele tem uma tenacidade um pouco mais baixa, tá? Em relação ao concreto armado, eu já comentei com vocês em sala que o concreto armado ele tem a capacidade de fazer a proteção dessa armadura. Quando a gente compromete o pH do concreto e essa armadura ela está exposta a uma condição que não é favorável àquela peça, ela vai ter o processo de corrosão. E dependendo do tipo de corrosão, do tempo de exposição e da classe de agressividade ambiental, eu posso ter uma variação volumétrica até quase 600% do volume inicial daquela peça, tá? Ramon, aquelas barras não metálicas estão aqui? Deixa eu dar uma... Então, isso aqui é uma foto, eu já comentei com vocês, isso aqui é uma foto do estádio do Morumbi. Vocês conseguem perceber que a face posterior da viga, onde eu tenho um esforço de flexão, já está com toda a armadura aparente. Isso aqui é uma barra não metálica, que eu vou mostrar para vocês. Chama FRP. O que aconteceu? O processo de corrosão começou a se desenvolver e chegou até um determinado ponto em que essa expansão volumétrica não foi mais possível de ser absorvida pelos espaços dentro da peça. Chegou um momento que começou as fissuras, depois a fratura, o desplacamento e a peça começou a se tornar um elemento totalmente instável. Uma das técnicas que tem de recuperação é por meio de armaduras não metálicas. Isso aqui é um exemplo dela, é uma barra de FRP. Essa barra de FRP, essa aqui é de poliaramida com resina epoxídica, tem vários tipos de barras, tá? Elas são utilizadas aí nesse processo de recuperação. São elementos que não são metálicos, como o próprio nome já diz. Aqui são resinas
que geram a resistência e a proteção dessas fibras ordenadas. E essa fibra pode ser fibra de carbono, essas fibras podem ser de aramida, tem vários tipos de materiais e pode ter variação também sendo fibra de vidro e assim por diante. São materiais muito mais leves, se vocês quiserem pegar depois, vocês vão ver. São materiais mais leves, porém eles não são materiais tão indicados para regiões agressivas, como respingo de maré, não tem resistência, tá? Mas é uma técnica que tem sido utilizada bastante em substituição à peça de aço. Mas, obviamente, ele é menos resistente que o aço. Dependendo do que você estiver trabalhando. Módulos de elasticidade, com relação ao de aço de um material, com certeza. Mas em questão de flexão, algumas outras propriedades mecânicas, ele acaba sendo um pouco mais resistente. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é que mesmo que eu trabalhe com uma barra de FRP da mesma composição, com o mesmo tipo de resina, porém eu só faço a mudança de marca, eu preciso ter cuidado, porque as propriedades mecânicas desses materiais variam de empresa para empresa. Não é que é do mesmo diâmetro, do mesmo tipo de material, mas o simples fato de mudar a empresa já é suficiente para comprometer a propriedade mecânica. Por quê? O fator industrial de fabricação desses materiais se trabalha com intervalo. Então a gente vai ter valores que podem ir de 50 a 200 para algumas propriedades. E às vezes, para algumas empresas, atinge-se o máximo, para outras aos limites mínimos. Então é importante ter esse tipo de cuidado, tá? Tem norma também, né? Tem norma. E é um material bem recente, viu? Bem recente, que eu digo assim, de aplicação normativa. Por muito tempo utilizou-se normas japonesas, alemães, tá? A gente não tinha norma no Brasil. Um dos locais que foram pioneiros no desenvolvimento desse tipo de pesquisa foi na UFLA, que é a universidade que fica ali na fronteira latino-americana, federal latino-americana, que fica ali entre o Paraguai e o Brasil, e depois a UFSCar, né, com a chegada da professora Gláucia, que começa, se você procurar tudo que tiver de materiais não metálicos, FRP, de manta, recuperação de estruturas com materiais não metálicos, Gláucia Dalfer, ela é referência hoje no Brasil sobre esse tipo de assunto, né? Então você vai ver bastante coisa, mas se você comparar com as outras tecnologias, é algo que tem chegado agora com grande aplicação no mercado, tá? Como eu disse aqui para vocês, ó, dependendo do aço que nós vamos trabalhar, o teor de carbono vai mudando. Então, o aço que nós utilizamos na construção, ele tem esse teor de carbono de 0,1 a 0,4%. É um teor muito baixo em relação a uma ferramenta de corte, por exemplo, podendo chegar até 2%. E quando a gente trata aí de uma cordoalha, a gente está trabalhando com um teor de carbono um pouco maior. Vocês vão ver que o material que compõe essa cordoalha, ele é um material que lembra muito peça de caminhão, arame recocido, né? São materiais que têm um teor de carbono um pouco maior. Tanto que a gente trabalha o menor módulo que nós temos aí de uma cordoalha de 190. Então estou falando de 190 aí MPa, enquanto a gente 190 mil MPa, enquanto a gente está falando de 50 em relação ao aço CA50, né? Então tem essa diferença significativa entre esses materiais. Vou passar essa parte aqui. Isso aqui que eu quero que vocês vejam. Sempre que eu vou aumentando esse teor de carbono, a gente consegue perceber que aquele patamar de escoamento ele vai sumindo. Porque o material ele vai se tornando mais tenaz, o material ele tem aí no caso maior teor de carbono, então ele tem maior suporte de carga, porém não tem uma deformação tão significativa. Então, conforme eu vou aumentando o teor de carbono, o que eu tenho? Eu tenho maior tensão de escoamento na ruptura e menor deformação na ruptura. E na construção civil, não é muito seguro trabalhar com elementos que não se deformam, né? Então é importante a gente ter cuidado com esse tipo de materiais. Vou pular aqui um pouco esse processo de fabricação. Todo mundo aqui, alguém aqui conseguiu ir lá na fábrica da ArcelorMittal? Conseguiu ver todo esse processo de trefilação, o processo da mudança de laminação, de mudança de bitola, e a gente consegue ver que todo esse processo, apesar de aparentar que é um processo complexo, lento, é um processo complexo e rápido. Você viu lá que o processo de fabricação, até o processo de laminação, quando chegava o tarugo de metal, né, aquecido, para ele chegar no ponto final dentro do diâmetro,
a barra corria a uma velocidade de 100 a 120 km por hora, né? Então você viu o negócio correndo rapidamente pelo processo de fabricação, né? Então a gente também tem aqui as moças, que eu já comentei com vocês em sala. Vocês vão ver que se a gente tirar o diâmetro de moça a moça, vai dar um diâmetro diferente se a gente pegar essa linha de referência aqui. Então, vocês vão ver que o tipo de barra que eu estou trabalhando, uma barra de 20 milímetros, ela não é determinada pelo diâmetro medido em loco. Ela é determinada pela composição de massa linear dela. Tá? E vocês vão ver aqui, a gente vai pesar essa barra depois, tá bom? Processo de fabricação, laminação a quente. Os materiais que não sofrem um processo de recozimento, eles sofrem um processo de encruamento. O recozimento é um processo de laminação a quente, enquanto o encruamento é um processo a frio. O encruamento tem umas características que não são tão vantajosas. Por quê? Quando eu trabalho com materiais encruados, eles não são tão instáveis quimicamente. São materiais que têm maior suscetibilidade à corrosão. Então ele não tem película protetora, o processo de corrosão dele é muito mais acelerado do que aquele que é laminado a quente, então a gente precisa ter cuidado com relação a isso. E quando a gente trata de estabilização física, materiais encruados têm um maior limite de escoamento, tem maior tensão de ruptura, e ele reduz a deformação até a ruptura e torna o material menos dúctil. Tá? Então a gente tem que ter cuidado. Existem alguns tratamentos térmicos que nós utilizamos, né, quando se trata de materiais metálicos. Nós temos o temperamento, tem a cimentação. Geralmente a cimentação a gente utiliza em engrenagens, né, que é um processo um pouco mais resistente. Material que são as molas de caminhão, que é material mais temperado, aço temperado. É um material que tem mais resistência, porém é um material mais frágil, né? É engraçado assim. Quando a gente fala que o material de mais resistência ele é mais frágil, é com relação ao choque, né? Então o material é mais frágil, né? Nesse caso. Nós temos os materiais que são recosidos, que passam pelo processo de recozimento, são materiais que têm maior ductibilidade, que é o caso do arame recosido. A gente usa muito na construção para o posicionamento de armaduras, ele tem maior flexibilidade, então é fácil de fazer o corte desse material, contorcer, entortar esse material. Avançando aqui um pouquinho, o que eu quero que vocês vejam é a principal diferença entre os materiais aqui, o protendido e o armado. Eu já comentei com vocês em concreto armado, mas quando eu falo CA é concreto armado, CP é concreto protendido, né? Então a gente pode ter ali o aço CA50, que é um aço que nós utilizamos na construção civil e ele é laminado a quente. Material laminado a quente é um material que tem maior ductibilidade, né? Então ele é laminado a quente. A outra categoria que nós temos, que são os aços encruados a frio, que é o aço CA60. E por fim nós temos o aço protendido, que é o CP, que é a sigla que nós utilizamos, né? Sistemas de proteção. Se vocês olharem aqui as principais diferenças, a gente já consegue perceber imediatamente que o teor de composição química dos materiais metálicos, manganês, silício, carbono, do aço do concreto protendido é muito mais resistente. Como eu disse, a tensão mínima de ruptura para um aço CA50 é na faixa do 500 a 550 MPa. Aqui a gente está falando de 1.100 no mínimo, quando se trata de uma cordoalha, né? Então a gente está trabalhando com materiais muito mais resistentes. Isso aqui vocês já sabem também o que significa o CA25, o CA50. Nós estamos falando de um valor característico de escoamento. CA25, a gente está falando aí de 25 kN, né, por centímetro quadrado, ou kgf por milímetro quadrado, que é a mesma coisa, né? Isso aí vocês já viram também na sala de aula. Vou avançar aqui um pouquinho mais. Agora a gente vai fazer isso na prática. A forma de armazenamento desses materiais, eu sei que dependendo da forma que a gente faça a obtenção desse aço, a forma que nós vamos armazená-lo, ele vai comprometer a durabilidade ou não desse material. E às vezes na construção civil a gente pode fazer a aquisição desses materiais dos feixes conforme tem necessidade, mas a nossa realidade hoje na construção não é tão favorável. Então tem oscilado bastante os materiais que têm em sua composição minério de ferro, que é o cimento, barra de aço,
Se você para pensar uns 2 anos atrás, o preço do aço era quase 50% do que nós temos hoje. Então o pessoal tem feito a compra, quando pega a promoção já compra tudo de uma vez, ou compra adiantado e vai fazendo essa aquisição com o tempo. Mas existem algumas orientações quanto a isso. Professor, se a barra de aço que está lá exposta por muito tempo, eu não posso usar esse material, essa película aqui por cima meio avermelhada, isso aqui já é ferrugem? A gente precisa lembrar que o aço CA50 que nós utilizamos, ele já vem com uma película protetora, é como se fosse uma película de sacrifício. E, então, antes mesmo da corrosão se desenvolver e ter perda de área de seção transversal, essa película que é comprometida. Então, esse material que fica aparente, à mostra no canteiro de obra, ele cria essa película naturalmente pela variação de temperatura. Porém, é muito difícil a gente falar que a forma que a gente armazena não compromete o material, porque tudo vai depender do tempo que ele fica exposto. Se é um período curto, uns 3 meses, 2 meses, isso não gera muito impacto. Mas quando eu estou falando de construções que sofrem a paralisação e o material fica parado lá por um bom período de tempo, isso compromete. Principalmente em construções que tem a armadura de espera, que fica lá parada um tempão, esperando dar continuidade aos outros níveis das construções, isso gera uma preocupação. Por quê? Em um ano, o material, mesmo que tenha uma perda de área de seção pequena, houve a corrosão, então é necessário fazer um tratamento naquela peça. Quais são as melhores formas que nós temos de armazenar esse material? Se for possível, evitar o contato direto com o solo, mas em sua grande maioria isso é impossível no canteiro de obra. Então a gente pede aí, orienta que se for possível, coloque um lastro de brita, se não for possível a brita, colocar madeiras intercalando uma certa distância para que esse material não tenha contato direto com o solo. Dependendo de onde você esteja construindo, o solo pode ter em sua composição alguns materiais pesados e contaminar a armadura, tá? Mas a contaminação geralmente é quando ele fica muito tempo aparente. E a forma também que a gente faz esse armazenamento tem que ser de uma forma que seja com uma logística, né? Porque quando a gente trabalha com aço, dependendo do aço, ele vem em bobina, ou a gente trabalha com barras de 6 e 12 metros. E dependendo do estágio que tiver a construção, a gente não consegue ficar circulando com esses materiais. Então, geralmente, eles ficam perto das bancadas de corte ou da montagem de armadura. Mas a gente tem visto que cada vez mais tem se tornado escasso, né, em algumas obras, dependendo da magnitude da obra, dobrar esse material no canteiro de obra. Hoje a gente já tem obra que já manda tudo dobrado, né? Aí precisa ter um controle muito grande para não trocar a etiqueta, para você não perder estribo e assim por diante. Tá? Mas ainda tem obras que fazem essa dobragem no canteiro de obra que acaba sendo vantajoso, mais barato e assim por diante. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para dobrar, cortar os materiais. Quando a gente fala de uma armadura passiva, a gente não tem tanta preocupação. Mas quando a gente trata de uma armadura ativa, a gente não pode cortar bainha de proteção e muito menos cordoalha, tudo isso com serra de disco. Porque a temperatura que tem do disco de corte e no local do corte, ele destempera o aço. E ali pode gerar um ponto de corrosão. Então, ou você corta com alicate mecânico, ou você corta com alicate magnético, você chega lá, você só aciona, ele faz esse corte. Mas quanto a outras armaduras não existe essa preocupação. Mas com a armadura de proteção, tá? Não é indicado de nenhum tipo de material que altere a temperatura desses materiais. Tem a dobradora mecânica, né? Mas dificilmente você vê uma dobradeira mecânica no canteiro de obra. O pessoal faz o quê? Coloca o pino nas madeiras, nas bancadas, pedaços de vergalhões e vai fazendo na mão com um cano de ferro, né? Vai dobrando, faz um gabarito ali, faz todos os estribos com aquela modelagem, depois passa para o outro e assim sucessivamente. Coloca uma barra de aço na vertical e começa a acumular ali, né? Empilhar esses materiais. Vou avançar aqui um pouquinho, isso aqui não vai importar muito agora para vocês. Trabalhando aqui agora com a armadura protendida.
A armadura ela sempre vai ser composta por fios, que esses fios vão formar as nossas cordoalhas, que essas cordoalhas vão ter ali cabos de aço variando os diâmetros, né? Dependendo do tipo que eu tenha, a gente tem bitolas que variam de 3,5 até 9 milímetros. Não é tanto essa variação quando se compara ao concreto armado, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então a gente tem essas cordoalhas que elas podem vir em fios ou em rolos, né? E a gente tem dois tipos de cordoalhas, de fios. A gente tem de relaxação normal e a relaxação baixa, tá? E vocês vão ver que o que muda é o módulo de elasticidade médio de cada um, que geralmente é bem próximo, e o alongamento após a ruptura, tá? De cada um desses tipos de materiais. E aí as cordoalhas de relaxação normal e a relaxação baixa, vocês vão ver que quando eu trato de alongamento, a carga em 600 milímetros é de no mínimo 3,5%. E o outro aqui, essa relaxação baixa, a outra também é de 600 milímetros e de no mínimo 3,5 por mil. Porém, a gente está trabalhando com um módulo de elasticidade médio de 195 gigapascal. Tá? E a forma da nomenclatura que nós utilizamos é CP 150RN7. CP é concreto protendido, 150 é a tensão nominal de ruptura, né? O RN se é relaxação normal ou RB se é a baixa. E a 7 ali é pelo diâmetro do fio que nós estamos trabalhando. Outro exemplo desse tipo de cordoalha, tá? E aqui a gente também tem uma outra forma de representar, vocês podem ver aqui de 150, 175 e 180. 3,12,5 significa que são 3 fios com 2,5 milímetros de diâmetro, tá? Outra forma de representar a especificação dessa armadura. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação, né? Onde eu não tenho a necessidade de bainha, então eu vou fazer a proteção antes mesmo da concretagem. Então a gente tem aqui as cunhas de proteção, quando a cabeceira não é ativa, ela é passiva, a gente só faz o posicionamento dela. E vocês vão ver que a gente chama isso aqui de estrutura caranguejo, que são essas estruturas metálicas que estão fazendo o posicionamento verticalizado dessas bainhas. Tá? E aí faz o posicionamento para fazer as curvas. Olha o posicionamento de uma armadura protendida, é bem diferente daquilo que a gente faz com a armadura ativa, né? A 6118 não se aplica. Não. Tem a 6118 se aplica para dimensionamento protendido? Se aplica. Se aplica, a gente vai... Tem tudo lá dentro, tá? Aí a cabeça de ancoragem, desses elementos. Isso aqui é um exemplo de uma laje protendida, né? A gente consegue perceber que não há necessidade de vigas, ela está apoiada diretamente aí nos pilares. E com uma dimensão um pouco mais baixa com relação se fosse uma estrutura de armadura ativa. Veja aqui que as cordoalhas, elas sempre transpassam um pouco o elemento estrutural, porque depois que é feita a proteção, a gente corta esses excessos no final, tá? Então aqui a gente tem as cunhas que são postas nessas cabeças de ancoragem. Eu posso ter cabeça com purgador ou sem purgador, tudo vai depender do seu projeto. Eu posso ter fretagem ou não fretagem, tá? E assim por diante. Umas fotos, esse aqui é um exemplo de uma bainha, tá? A gente pode ter bainha metálica, a gente pode ter bainha plástica também. Tem alguns lugares que se chama de conduíte. É possível que na minha cabeça não tenha todas as cunhas devidamente preenchidas, porque o número de cordoalhas elas são dimensionadas, às vezes a gente precisa preencher tudo, às vezes não, tá? Então a gente tem essa limitação. Exemplos de aplicação aí dessas cordoalhas na cabeça de ancoragem. As bainhas, a gente pode ter bainha engraxada ou não. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o Museu Oscar Niemeyer, lá no Paraná. Aqui é um exemplo do processo de gerar a proteção. Aqui é um macaco hidráulico. A pressão que é gerada, tudo isso é calculado, vocês calculam qual é a força que vocês vão colocar no macaco para gerar essa proteção. Gera a proteção, posiciona a cunha e depois vem e corta o excesso dessas barrinhas aqui que estão com as cordoalhas aparentes, tá? Isso aí é exemplo de aplicação desses materiais. Vocês podem ver aqui ó, a estrutura caranguejo, ó, posicionando para que a bainha passe por cima. Aqui é um outro exemplo, né, de bainha engraxada aqui, né?
mais achatadinha, não tão... Essa aqui, ó, ela é um pouco mais achatada, não tão circular quanto a outra, né? Esse aqui é um exemplo de laço. Então essa máquina aqui é exatamente igual a essa que está ali, mais achatadinha, passando os cabos ali por dentro. Né? Outro equipamento para mostrar para vocês como que é feito todo esse processo. Eu não gasto muito tempo mostrando detalhadamente como que é feito, como é calculado, porque vocês vão ter disciplina só disso. Protendido e pontes, uma disciplina de 6 créditos no 10º semestre. O professor Arthur, vocês vão aprender a calcular, fazer tudo isso, longarina, transversina, tá? Bem tranquilos com relação a isso. Isso aqui é um outro exemplo de uma pista de concretagem protendida. Laje alveolar, isso aqui é o exemplo de uma laje alveolar, que é uma laje com a presença de alvéolos. Então a gente faz a proteção, aqui a cabeça é a passiva, vai lá atrás, a ativa aqui na ponta, você gera essa proteção concreta, espera endurecer e faz aí a retirada dos elementos, tá? Alguns tipos de emendas que se tem, isso aqui é o exemplo de solda elétrica por resistência, você tem que achatar. Aí o diâmetro do ponto de união tem que ser 2 vezes o diâmetro da barra, existe toda uma parte de cálculo para isso, com solda elétrica de arco, né? A cunha que tem que ter com a inclinação de 60 graus, de 2 a 3 milímetros de espaçamento, rosca com macho e fêmea, né? A gente faz uma estrangulação na cabeça e na base, amassa e enrosca esses materiais. Emenda com dispositivo mecânico também, né? O VSL ele estrangula essa armadura ali, consegue fazer essa emenda. Mas hoje, gente, o que a gente mais utiliza é o sistema de transpasse, que é um método mais fácil, mais barato, que não exige equipamento, só um cálculo muito básico para a gente saber qual vai ser esse trecho de sobreposição de barras. Esse aqui é um exemplo de um ensaio, né? Ensaio de fluência, que é feito, né? Você faz ali, coloca um elemento sobrecarregado com uma massa por um longo período de tempo e faz ali a aplicação de carga constante, vai vendo essa deformação desses materiais. São alguns outros tipos de ensaio que se faz também de fadiga, obrigatoriamente arquibancadas, trilha de trem, tudo isso precisa, né? Porque a gente tem um processo de fadiga muito intenso. Alguém saberia me dizer o que é uma fadiga? A gente sabe o que é uma fadiga, né? Mas dizer o que é uma fadiga estrutural é diferente. O que é uma fadiga estrutural? Quando ele cede. Oi? Quando ele cede. Isso não poderia ser uma fluência também? Não poderia ser uma deformação? O que é uma fadiga? Quando você fala, estou fadigado, o que é fadigado? Cansaço. Está cansaço, mas por que está cansado? Usou muito. Usou muito porque houve um esforço repetitivo, não é isso? Então, quando eu falo que a fadiga é quando o elemento estrutural ele sofre um ciclo de carregamento e descarregamento de forma repetitiva e intensa e depois isso alivia. E aí a gente entra num processo de fadiga. É o que acontece com a arquibancada. Ora, a arquibancada não tem ninguém em cima dela. Ora, tem e várias pessoas pulando ao mesmo tempo. Então, a gente tem ali solicitações muito intensas. Um pontilhão em que passa um trem por cima. Ora está vazio, sem nenhum esforço, só o peso estrutural ali. Depois passa o trem carregado com as vibrações de forma intensa. Então existem alguns elementos que precisa verificar essa questão de fadiga. Agora só vou mostrar aqui, vamos começar a fazer um ensaio. Apenas uma visualização rápida, uma contextualização. Que nós vamos fazer hoje, e existem. Como que tira esse negócio?
Então a gente vai precisar da ajuda de vocês, a gente vai precisar medir, pesar essa barra. Amor, essa balança aqui é 220, né? Pivô. Novinho. Tá roubado do outro laboratório. Vamos. Pessoal, a gente precisa fazer a determinação da massa da amostra e do comprimento dessa amostra, tá? Estou pensando se eu não vou trabalhar cedo, deixa tudo bagunçado, para não fazer o que o Igor fez. A barra tá ali, ó, na mão dela. Pesa a barra, média e comprimento, sabe? Samuel tá girando a barra. Esperando a Mas eu já passei de manhã, o pessoal do colégio dá decoração, né? de chaveiro. Quanto? 120,8 centímetros e 120,8? É. 1,20 m. E a massa? 2,91. 2,92. Pessoal, agora com essas informações, nós vamos achar a massa linear da amostra, tá? Massa linear da amostra. Nós vamos pegar, dividir a massa da amostra. A gente precisa respeitar o sistema de unidade de medida, tá? Se aqui eu estou em quilo, tem que estar em metros. Se aqui está em gramas, aqui tem que estar em centímetros, tá? Então vai ser 2,92 dividido por 1,2. Como que vai dar essa massa linear? Quanto? 2,43 quilos por metro, né? Existe uma tabela na norma? Existe uma tabela na norma que ela me fala o seguinte. Existe aqui, ó, a norma ela fala o seguinte, que para uma barra de 20 milímetros de diâmetro, que é a barra que nós estamos trabalhando, ela tem que ter uma massa nominal de aproximadamente 2,466, podendo ter uma variação de mais ou menos 5%, podendo variar para mais quanto para menos, tá? É isso aqui que vai definir se a barra tem 20 milímetros, se a barra tem 12,5 milímetros e assim por diante. Agora, a gente precisa descobrir quanto que vale a massa linear nominal dessa amostra. Como que a gente determina a massa linear da amostra? Nominal. A massa linear nominal é diferente dessa linear que a gente está trabalhando. Qual é a densidade do aço? É 7.850 Quilograma metro cúbico. quilos por metro cúbico, não é isso? Então aqui no caso, o que a gente precisa fazer? Multiplicar essa densidade pela área da seção transversal dessa barra que nós temos em metros quadrados. E aí a gente vai achar essa massa linear nominal, tá? Vamos lá, façam aí para mim, por gentileza. Lembrando que a gente está trabalhando aqui um fio de 20 milímetros. Determine aí para mim quanto que vale a massa nominal da amostra.
pegar a densidade, isso aqui é a densidade do aço, né? Isso aqui é a densidade. Em 1 metro cúbico tem quase 8 toneladas. Densidade alta. A vitória é 20. Mas a área tem quadrado quadrado. É 20. Quanto? 0,157. 0,7. Quanto? Não. É 15, Não tem que levar para Não. A área é 20 milímetros, não é? Não, mas em metros quadrados. é. Dá quanto? Não, 0,7 isso aí é o diâmetro. A área, pi ao quadrado por 4. Aqui 7850 vezes 20 dividido por 1.000 ao quadrado. O que é 1.000 ao quadrado? Por que não é milímetro para metro? Mas aí você Mas 20 é o diâmetro, não a área. A área de aço. Então é 10. Seus pais não estão no meu nome. 2,466. 2,466. 2,4. 66. Você veja que seu filho trabalha muito. Que? Que veja que seu filho trabalha muito. Aí você não ajuda para saber. Mas o cara Por isso é o chefe. Agora a gente precisa determinar a variação. A variação é a subtração entre a massa linear da amostra com a nominal dessa amostra, né? Então a gente tem aqui massa linear da amostra, que é 2,43. A massa linear nominal que a gente achou é 2,466, dividido pela massa linear nominal. Lembrando que isso aqui é vezes 100, porque é uma porcentagem, tá? Massa linear nominal é? Oi? A nominal é essa aqui, ó. 2,466. Menos, né? Menos 0,015. Oi? Menos 0,015. Vezes 100? Menos 1,46. Menos 1,46%. Ou seja, a variação que eu tive para esse tipo de barra foi de 1,46. E a norma ela tolera para uma barra de 20 milímetros de mais ou menos 5%. Esse aqui é menor que 5%. Então, eu posso dizer que essa barra ela tem sim aí um diâmetro de 20 milímetros. Eu posso ter uma barra com um diâmetro menor que 20 milímetros e considerá-la como 20 milímetros? Sim, tudo vai depender da massa linear nominal dessa amostra e dessa verificação. Se esse desvio padrão estiver para mais, eu posso, significando que eu posso ter uma barra com um diâmetro de 20 maior que 20 milímetros, não é isso? Estando dentro desse intervalo de mais ou menos 5%, é tolerável por norma sem nenhum problema, tá bom? Pessoal, agora o que a gente vai precisar fazer? Alguém tem branquinho de caneta aí? A gente vai precisar. Lick paper, sei lá, eu conheço como lick paper, mas o pessoal chama de corretivo. Eu conheço como lick paper, sou do Rio de Janeiro, então. Oi. O de adesivo não dá. Deixa eu ver se eu trouxe o meu de caneta aqui. Que o de caneta é o melhor para marcar, porque a gente vai ter que marcar a barra. Pessoal, vocês vão precisar marcar a barra em 1 centímetro. Tá? A melhor forma de fazer isso, cadê a barra? É tomando como orientação esse. As nossas? Aqui, ó, essa parte reta dela aqui. Com a caneta branquinha é melhor. Marca aí. Eu acho que tem caneta permanente também. Oi? Caneta permanente. Faz com 20, mano. Ela tá Então aqui é grande. virou. Deu quanto ali? 120? Mas eu não quero ver eles, eu quero ver a marcação. Eu tô enquadrando pra tirar foto depois. Deixa um pouco. Fica um
Eu acho melhor você passar o vídeo, que vai demorar bastante. Esse aqui é tua bolsa? Vê se tem número de sorriso de formarinho. Vou abrir. Uma olhada aí, Ferrão. Diz pra gente aí, Ferrão. Diz aí, Achou, aqui, ó. Ferrão? Procurando aqui, ó. Sei não. A gente volta depois que o Greter marcar tudo. Tem que ter cuidado é que se você tirar o diâmetro de linha de referência para linha de referência, na hora que a gente fizer a ruptura, a gente tem que fazer a mesma medição, Tem mesmo que ser dos dois ponto. lados? Não, é só pega um taquímetro. É o diâmetro, né? Só. Samuel, cadê os nossos? Assim, não dá? Aqui no laboratório. E essa espada aqui, ó? Essa daí. Aí, professor, já dá pra você mudar seu material pra não ser transbordando? Nós sim, mas nós dedos que você recebe. É pequeno, tá dando muito peso, não. Ah, só mais acho ali, ó. Parabéns, Aí Samuel. mede. É o pequeno mesmo. Só pra medir o diâmetro da barra. Mas já ele bate lá na gravidade? Ele bate com gravidade? Cara, Mas não é bom aqui. no Rio. Cara, por exemplo, lá o pessoal. É de facção. No Rio de Janeiro tem vários. No Rio de Janeiro tem o CV, que é o Comando Vermelho, aí tem o terceiro comando, né? E tem o AVA, que é Amigo dos Amigos. Então, assim, são facções. Eu também. É aqui, E né? além disso, tem a milícia. Logo no começo. A milícia são Aqui tem que policiais encaixar. Aqui é que o ocupam 0,05, tá vendo? a favela. Não, tipo, é essa E é grandeza. uma favela pacificada. E aí, por exemplo, os miliciantes são bandidos, mas são policiais. Professor, a gente não sabe ler patinho. E aí os caras cobram, por exemplo, onde meu pai mora é milícia. O cara cobra uma taxa mensal para ninguém roubar seu comércio. É 2. Gato net. Deu certinho, 2,0? Nesse meu ombro que tá. Vocês estão medindo aqui, né? Não, tá dando 2 pontos. Ó, tá vendo aqui, ó? O zero tá batendo aqui no cilindro, tá vendo? Aqui é 2,5, tá vendo? 2,5. Aqui tá 2 ponto. Não chegou nem a dar 2,1, né? Aí olha aqui em cima, onde ele tá alinhando aqui é o 7. 2,07. 2,07, ó. Onde tá mais alinhado em cima agora. Mas ele ia fazer nada, professor. Não, aqui, ó. Aqui em cima. Mas o de cima não é polegado? Não, o que eu tô falando, a linha aqui, ó. Não essa aqui, ó. Tá, certo. Você tem que olhar aqui onde as linhas de cima se alinham com as de baixo. A gente olha de baixo, entendeu? Nossa, tinha visto diferente. Aqui 2 Era onde e ele 0. batia, tipo, essa linha daqui, você tá falando dessa linha aqui, na minha mão. É, mas aí, ó, o 0, tá Falando vendo? metade de cima, né? Ah, não, tô falando de baixo aqui, ó. Aqui tá vendo, ó, que o 0 ele teria que alinhar aqui, ó. Onde ele parou. Aqui é 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 aqui, não é? Mas ele tá antes, um pouquinho antes, tá vendo? Então ele tá 2.0 alguma coisa, 2.0. 2.0 quanto? Aí é onde o próximo tá ligado. É, o próximo, onde o próximo tá alinhado. Era a barra tá girando. 2 pontos. Isso. Aí, ó, agora ele. Eu não entendi ainda. Não, é O o zero 12. baixo eu entendi. Aqui, né? Aí agora a gente tem que olhar a terceira casa, né? A terceira casa aqui, ó, que mais vai se alinhar, vai dar. Aqui tá dando quase alinhado já, né? Aqui da minha. É porque da outra vez estava menor, estava antes do 2.1. Do meu. Mas tá medindo do. Aqui, então tá dando 2.1. É, porque o zero tá alinhado e não tem mais nenhum outro alinhado aqui. É 2.9, tá vendo? Pra mim, 209. o meu ângulo é um que tá ligado, não é outra coisa. Aqui é o 09, tá vendo? 209. Aí pra gente tomar isso como referência. Ó, tipo assim, ó. Ele bate, tá vendo? Ele passa do 2, mas aí ele passa do 2 ponto, tá entre 2.1 e 2.2. Daí pra ver qual que é a casa certinha, vai botar 2.0 alguma coisa. Porque 2.0 e 2.2 tá vendo?
você vê qual desses númerozinhos pequenos, aqui da última, de baixo, que ele fica certinho, a linha bate certinho com a outra linha, entendeu? Ocupa aqui. Ah, sim, achei. Tá. Como é, tá vendo que é o 9 caneado, então vai ser 2.09. Eu tinha visto o vídeo, mas esqueci, agora também. Vamos lá? Vou mandar um domínio. Manuel, ela firmar e depois a gente solta. Não, o Igor é forte pra caramba. Eu sei, mas Olha o tamanho do braço. eu não quero deixar o pessoal louco, né? Os fãs clamam pelo seu nome. Você sempre faz isso toda vez, todo dia faz isso. O Igão não quer ficar suado pra encontrar a A namorada massa depois. deu quanto da barra? É 2,62 eu acho. Não, dá 1,9. 292? E o comprimento deu 1,20 m, não foi? Não, 1,20 m. Nada sugestivo o ângulo que eu estou gravando. Vai ter 5 minutos da. Cuidado com isso aí. Tá ligado? Não, vou ter que gravar aqui porque tá muito ruim o ângulo que eu tava pegando ali, né? Vem só um pouquinho pro lado que você tá vendo na câmera. Ela desanima, né? Esse vai ser a minha. É porque ela tá sem arruela, né? Eita, por isso esse computador aí. Tá aquecendo, tá aquecendo. Pede pro convosco também tá aberto pro Teia. Azul que eu. Tem muito Chama teu momento, né, velho? malvado, não. Bom que o nego já tá. Só medir a distância da ligada. A pessoa pra não arrebentar a corrente vem. Pegar uma régua pra mim deles também. Não, mas você fez assim. Não, eu consigo fazer de qualquer jeito. Igual o 11. Eu posso mexer Me pegaram. Minha namorada vai me matar. E a namorada do Igor também. Hã? Não viu o cara, mano. O cara tá beijando a boca. Você acha que o cara tá arrumado assim porque ele não ia arrumado assim igual? Deixa mais folgadinho. Que orgulho de você, viu? E aí, ó. Você tá muito magro, você tá assim, ó. Deixa ele gordo, deixa ele gordo. Na época da minha vida, É porque eu consigo, ó, fazer qualquer movimento com a mão e vai sair, ó. Só. É a bundinha do coxinha. Não importa Pode soltar. Até que revolucionar vou deixar. Quadrado, coxa. Quadrado. É cria do RJ, né? Ó. Sim. Só que eu tô falando que tipo, eu consigo fazer com qualquer jeito. Eu posso mexer minha mão. Pô, ali. Ali. Ali aonde, fi? Ali entre Mas não tá coisando ainda, velho. Os caras tão ajustando a máquina. Vocês não vão fazer nenhuma confraternização de fim de ano, não? Eu falei ontem, ninguém. Lá, cadê o cara lá? Ó. Toda vez eles sempre fazem uma compra aqui no laboratório. Não, mas da sala mesmo, toda vez eu faço aqui. Não, tem uma coisa, nem tem carta. Eu vou mandar a turma, cara. Você foi demitido do seu estágio? Eu já falei que pode ser em casa. Mas por quê? Por causa do... Você libera a casa pra troca? do K-Builder. tava tendo muito pouco procura. Ô Ferrão, No escritório. Se essa rua fosse minha, ó. O cara pergunta, qual é o seu dom? Tocar essa roupa.
Não, antes fosse afinado, né, professor? É que se eu chegar lá na tribo, lá indígena, e fizer isso aqui, Tu já viu um cara que faz um stand-up, ele chama as crianças lá na frente e fala, qual é o seu dom? Você foi? semana passada. Cara, aí eu vamos na rua. O trem de novo, Igão. O trem de novo, Igão. Ah, para, igualzinho. Agora tá com a musiquinha, se essa roupa assim, olha isso. Show de trabalho. Vou ficar assim, velho. Não, a melhor piada de tudo. Ué, filho, eu só tenho 3 notas. Eu só tenho 3 notas por enquanto. Eu já quero tudo. O dele vai. Dó, ré, mi, dó. Ô, Igor, falaram que você tá talentoso com a boca. E aí, cara? Qual foi isso? Ah, vai ter a lábia, filho. Ah. Ele vai falar, sabia que eu tô afim de você? Posso tocar uma música? Deixa eu ver lá no talento, vai. Aqui vai ser uma bicho que sumiu. Você estava afim da menina, você nem boa noite conseguia falar com ela? Não isso não, cara. Ô, para de gravar, irmão. Não, para aí, cara. O vídeo vai inteiro pro YouTube depois. Posso te mostrar meu talento? A menina, nossa, né? Joga o carro, vai. Descer um pouquinho agora, olha só. Aí o cara sabe, mano. O cara também sabe. O dele é Fórmula 1. No babo na minha mão, né, velho? Faz você tá ruim de novo. Querer. Ah, foi sem querer. Vai conseguir. Tem que chegar com isso Eu faço isso. Podia estar gastando esse tempo. Ela tá estudando, tá fazendo cursinho, tá descansando. Não dá. Dá, a gente sobrevive assim. Dá. Gente, olha. Olha, passa borracha na minha cara. Esses anos, durante todos esses anos, eu nunca fui desarrumada pra cidade. Ô, coxa, tá frio aí em cima, coxa? Ei, coxa, tá frio aí em cima que tá tremendo, velho? Chegou a hora, tá chegando a minha. Tem que Olha. chegar a 1860. Olha o bíceps dos caras aí, ó. Quanto? 1.400. Ei, Ramon, tá aguentando muito, hein? 1.400 quilos segurando no Você não pode braço. deixar sair. Tá vendo? 1.800. Desse tipo todo assim. Da metade da caída da Scarla aí, ó. É só um pé. Só o dedão da Scarla é 1.500. Segurar, né? Eu não. Tá fazendo discípulo. Vai fazer uma banda. É a banda. Música de formatura de vocês. Ei, professor, o que a máquina tá fazendo agora? A máquina, pessoal, ela tá tracionando. A máquina, ela tá fazendo, puxando essa parte enquanto essa aqui tá presa, né? Ah, tá. Então ela tá tracionando. Ela já tá com 4 toneladas já. Por que o professor e o coxinha tava É segurando ele? porque como a barra ela escorrega um pouco, né? E aí o equipamento ela escorrega um pouco, aí se a gente não prende bem, ela começa a escorregar e perde o ensaio. Segura, atinge uma determinada carga e ela não perde a aderência. Que isso? Você tá fazendo mal, coxinha. Agora que tá branco, Faz barulho. isso que ele falou. Amanhã ele vai ver. Ah, A gente vai ver ali a fina. vai até romper, professor? Não. É, aqui pelo menos, né?
ele tem que ter pelo menos aí, vai chegar aqui uma tensão de 500 MPa, né? Pelo menos, né? Um CA50 que a gente está trabalhando. Quanto? 500 MPa, não é isso? Uma 200. CA50 está em 200 ainda, está na metade. E aí quando ele entrar na variação de deformação, a gente vai ver que ele está entrando num patamar de escoamento ali depois. Deixa eu chegar ali. Aí quando começar a escoar, Aponta ali de novo, senhor. 200, 300 MPa quase. Só isso, mano. O cara é um gênio. gráfico. Oh. Meu Deus, quanta aura. Meu, que geração doente é a nossa, hein? Eu morro de rir quando tá o Cossielo, o Vitor Sarro e aquele outro cara. Não, Pega. Vai cair. Vai cair. cara, ele é muito engraçado. Eu morro de rir. Não pode perder. Não, pior que eu teria no sábado. Eu cheguei Nossa, que triste. Ele começou lá em janeiro. Depois ia pra Recife. Igor, faz de novo a música aí, vocês sabem. Fala uma música aí pra cantar. Aí, ó, é isso aí. Alguma aí que você conhece, velho. Já tá em quantos? Ó, já tá com 500, viu? Susto, tensão de escoamento. Ô, Pessoal, agora vai começar a inscrição, tá? A gente vai começar a ver a inscrição. Você esquenta. Quando romper, você põe a mão que tá quentinho. Causa conservação de energia, né? Oi, Igor, eu tinha que uma pergunta aqui. Cuidado que isso volta na canela, Thomas. Acho que aqui é que as minhas tinhas chegar. Puxa o freio aí. Não, eu achei que falou que Aqui, ó. tem que pegar um Aí se quiser pra lá, Esse não é nem que você vai fazer. aí você vai. Eu vou ter que arrumar isso aí pra travar. eu não tiraria o pé dele nem. Não tem segurança aí, não. O cara levou uma na canela e. Caramba, aumentou o volume. Olha o gráfico. O negócio tá subindo ali, Hoje. Olha a lâmpada. Cuidado aí com o CA50, mano. Ó, pessoal, aqui, ó. Aumentando a resistência. Não tá. Agora ele vai romper. Pessoal, tente olhar aqui, ó, nessa região aqui, ó, que você vai começar a ver a estricção acontecendo aqui, ó. Tá? Aqui nessa região mais ou menos. Põe o dedo lá pra gente ver direitinho. Não. Vai ficar igual o Lula.
Bota a perna aqui. Não, eu quero lá. Tá todo mundo esperando o negócio romper? Samuel, devia você colocar a mão ali, Samuel. Samuel, tem que segurar pra não ficar da nossa cara. Samuel tem que segurar o braço pra romper, Samuel. Segura isso pra não romper. Vamos, queda de braço não. Esses negócios aqui, eu vejo bastante na internet também, né? Mas pra fazer essas mini obrinhas assim, sabe? Ó, aqui ó, a inscrição tá aqui, Sabe se tem aonde se dá pra comprar no Mercado Livre, essas coisas? Isso aí, ó, foi feito aqui. Mas esse negócio de mini obrinha só em laboratório, né? Não tem Nunca vi pra vender. que é mó legalzinho assim pra ver. Eu já vi vídeos dos caras fazendo uma mini casinha assim, Ah, sabe? já vi já também. Eu vou abrir um impulso. Vamos ser engraçados. Sei lá, assim, ó. É o que disse, não Passar o mouse aí. Pode de romper. Ó, pessoal, ali no meio já dá pra ver um pouco da inscrição. Ah, Tá agora. vendo? Já tá pertinho de romper já. Tá vendo? Ficando fininho. Ó, vocês querem ver ali, ó, tá ficando fino. Igualzinho. Agora sim eu tô vendo. Fazer um time-lapse. Já tá no 630 pra você. Já vai romper já. Igão já sabe o barulho que é. Igão já. Vai romper. A cara dele, a cara dele. Está descendo, cara. Eu ainda acho que vai romper. Você viu? Dá pra ver certinho. Vai esticando. Foi quantos pesos? Foi quase 650. Foram 50 pesos. 21.143,58 kgf. É muito quente, professor? Não, dá pra pôr a mão. Não cria bolha, não. Não cria bolha, mas queima. Anota aí alguém pra mim. Ah, fala. 21.143,58. Fica quentinho, né? Tô quentinho, tô quentinho. Isso. Ah, peraí, professor, peraí. Deixa eu ver a. Agora, ó. Ramon. Ô, poxa, me ajuda a tirar isso aqui. Cadê a chave? É aquela lá que tá aqui A chave e a alavanca. Ah, não, eu tô ligado. Acho que não precisa, não. Acho que só a alavanca é suficiente.
Agora o Igão devia... É só tirar um de cada vez, não é? Já colocaram já. O Greter e o Samuel colocaram o dele. Eu não sabia quando era. É uma pra cima isso aqui? Isso aqui não quebra não. Ela não tá saindo. Ah, tem que fazer isso? Mas como assim? A gente tava tirando só a alavanca e batendo. Ah, vai ter que descer. Onde é que anotaram? Aqui. Oh! Ele treinou só pra isso. Vai virar thumbnail. Levantamento de halteres. Pessoal, vamos lá. Agora, no mesmo local que nós fizemos a medida, nós vamos tirar uma medida aqui e uma outra medida. Aonde, professor? Exatamente no ponto que a gente rompeu, né? Aqui e uma outra aqui. Cadê o... aqui, né? Cadê o. Tá aqui, vai dentro. Peraí, rompeu o lado aqui. Não, esse já tava. Ah, mas é tão leve que eu não gosto não. Você é um idiota demais. É o peso dele e... Faz o vídeo dessa hora pra gente aí. Aí tá bom. Cadê o só de track do Metal Gear? 1.7 1.75 e o outro lado Vai ser 75 também, né? Você? não, ele não acaba sendo tão idêntico, né? Ó, 1.76 77 1.77 1.77 1.77. Aí soma de tirar média aí, vai dar 1.76. Ô, dá licença aí, ô. O que é, negócio? Vou pegar aqui, ó. Pessoal, A média é 1,76, né? essa medida aí, quanto que vale a restrição, né? A restrição é por meio daquela equaçãozinha ali, ó. O D0 inicial é 2,09 ao quadrado, menos o DF médio, que é 1,76 ao quadrado, dividido pelo D0 ao quadrado, que é 2,09 ao quadrado, vezes 100. Quanto que vai dar isso aí? Restrição. Alguém faz isso? Professor, só lembrando, esse ensaio ele é pra gente determinar o quê? Resistência à tração do aço. 28 ponto. Pessoal, isso aqui indica que no local de ruptura nós tivemos uma redução de 28% da seção transversal da peça pelo processo de alongamento, né? Agora a gente precisa determinar quanto que vale esse alongamento. O alongamento é relativo ao comprimento final menos inicial dividido pelo inicial. Vamos encaixar aqui a peça. Que ajuda o senhor? Ô, Igor, você tá com... tá tremendo? Pega ali da mesa. Tá lá na mesa. Tá lá, ficou pra lá. É só pra medir aqui.
Professor Igor. Professor Igor, pega aqui, ó. Nossa, 4 centímetros. Calma aí. Estou tentando cuidar para não dar espaço entre os pontos. Encosta aí na barra. O professor não vai baixo isso. 23. 1,24. 1,24,5. Então a gente vai ter aqui, ó. 1,24,5 menos o inicial, que foi 1,20 vezes 100. Deixa eu pegar aqui. Você colocou dentro, mano. O meu do 3,75, cara. 3,75. A barra alongou 3,75, né? Com relação ao comprimento inicial. Então, para esse ensaio, nós tivemos uma carga também, né? Vamos calcular aqui a tensão. Qual foi a carga de ruptura? 21.143,58. 20 milímetros aí, né? Calculem a área disso em centímetros, por favor. 20 milímetros são 2 centímetros, né? Então vai ser π d ao quadrado dividido por 4. Vai ser só π, então. Π. Dividido por π d ao quadrado. Vai dar 6.700 6.730,03. 6.730,03. Não, 0,3. Ô, professor, Tá certo, Igor, cara. zero, então tem certeza, cara. Não pensando nisso, não. O cara com o celular e o outro com a calculadora. Dificilmente o professor Igor vai errar, viu? 0,21. 0,21? Ih, professor Igor, tem Errou. Por que você no 0,3 errou? É porque às vezes a calculadora arredonda. É que a sua especialidade é outra coisa, ensina outra coisa. 21, né? É 21, né? 21. Professor, mas em defesa do Igor, eu nunca vou saber imitar uma moto tão bem quanto ele. Não, mas você não sabe que ele não é professor disso, não. Ele dá aula de beijo também. Mas é até isso aí que eu. É sério. Ele dá aula de beijo, tá dando aula de moto. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que quantos MPa? 673,21 MPa. Vejam que a gente está utilizando. 0,2, obrigado. Para vocês verem que o coeficiente de segurança que se tem dentro da indústria é muito grande. Era para ter aqui aproximadamente 500 MPa. A gente tem quase 170 MPa a mais por uma questão ali de segurança dessa peça. Então, ó, essa aqui é a tensão de tração aí do aço, né? Sigma T. Beleza? Por hoje é só. Eu vou subir para a sala para dar a consultoria do projeto para quem quiser. CA60 então tem quanto? 600. Ah, vai dar 700 e Que pouco. projeto? De concreto. Ah, tá. Igão, faz a moto e joga ela pro lado. Pera aí. Joga ela pro lado, assim. Não, faz o seguinte, ó. Mas o efeito. Eu te pedi muito boa, calma aí, ó. A gente volta depois da ideia. Créditos.